Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de uma aula relativamente curta que fala sobre o nascimento da lógica. Então a palavra lógica no dia a dia nós já usamos ela, né? Quando fala assim, você veio de bicicleta que você veio tão rápido? Lógico, quer dizer, existe uma coerência entre o tempo, que foi mais rápido que ir a pé, por exemplo, e a informação histórica, a experiência no dia a dia, que de bicicleta sempre vai mais rápido, portanto tem lógica. Aqui nós vemos uma imagem de Lavoisier, que é um químico francês, que trabalhou também, sob o ponto de vista da lógica, para entender que os gases, os materiais dentro de equipamentos hermeticamente fechados, eles se modificavam, mas o peso permanecia o mesmo, chegando à conclusão que nada se cria, tudo se transforma, né? Vamos lá então, como é que nasce a lógica? Qual o fundamento da palavra lógica no dia a dia? A gente usa sempre a palavra lógica com o sentido de coerência entre uma realidade e a sua representação mental. Essa coerência tem que se dar naquilo que eu penso. As outras pessoas só vão ficar sabendo daquilo que eu penso e a coerência dela através da linguagem. Então, através do simbolismo, da palavra, dos gestos. Então, a minha comunicação, que eu chamo de linguagem, né, de toda forma de linguagem, é uma maneira de eu demonstrar para o outro o que eu estou pensando. Não existe até hoje ninguém que inventou que eu entrasse na cabeça de outra pessoa para pensar. Só tem um jeito de saber o que a outra pessoa está pensando. Se a pessoa demonstrar isso, comunicar para mim isso, ou falando, ou escrevendo, ou desenhando, fazendo sinais, com a linguagem de sinais, sinal de fumaça, qualquer coisa. Então, o fundamento da lógica está entre a coerência da realidade e sua representação. Aqui nós vemos uma imagem em que nós temos um mágico dividindo uma mulher ao meio. Então, a gente fica espantado porque não tem coerência, não é verdade? Uma mulher dividida ao meio. Aí vamos revelar o segredo do mágico. Então, na verdade, são duas mulheres e aí passou a ter coerência agora. Cria-se um efeito ilusório, sem coerência, que espanta todos nós, que é uma coisa bela que a mágica produz. Portanto, é um ato inteligente, veja, da forma como se produziu uma visão que contraria a nossa lógica, a coerência da realidade e a representação que nós estamos vendo. Bom, a lógica, em filosofia, trabalha para a mudança desde a ilusão para chegar ao conceito, para saber o que está correto. Também trabalha o conteúdo desse conceito e o procedimento para chegar a essa coerência. Então, da ilusão ao conceito, do conteúdo ao procedimento. A lógica, portanto, tem um procedimento. A matemática, e a gente percebe que sempre tem muita lógica por trás da matemática. Quem conseguir, por exemplo, desenvolver o raciocínio lógico, também está desenvolvendo o raciocínio matemático. Então, o que é logo? O logos é uma identidade entre pensamento e linguagem. Então, aquilo que eu penso e aquilo que eu comunico, né? Então, essa nós chamamos de logos. Por isso tem muitas palavras, né, que tem a palavra que usa esse sufixo ou prefixo logos do grego. Então, é uma atividade do pensamento que não recorre somente à experiência sensível, mas trabalha com a coerência da linguagem. Então a lógica trabalha muito com a coerência da linguagem. Por exemplo, a matemática, o sinal de mais, sinal de menos, é uma linguagem, é uma forma de um símbolo que tem um significado por trás, que tem uma coerência. Se eu somo 2 mais 3, igual, veja o símbolo igual, é uma linguagem que tem uma coerência. Se eu tenho 2 lápis mais 3 lápis, eu terei no total 5 lápis. Tem coerência e a minha mente aceita isso. Pode também recorrer à experiência sensível, mas a lógica trabalha com aquilo que está subjetivo, com aquilo que está na mente e na razão da pessoa. Vou falar algumas frases para a gente pensar. Dragões existem porque ninguém conseguiu provar que eles não existem. Tem lógica. Mas o conteúdo está correto? Aparentemente tem lógica.
né? Aparentemente. Então, a pergunta é, onde é que está o erro desta frase? Dragões existem porque ninguém conseguiu provar que eles não existem. Aliás, no dia a dia a gente usa frase como essa, que é uma falácia, que aparentemente tem lógica, porque usa sempre as regras da lógica, mas ela, na verdade, o conteúdo dela está incorreto, o procedimento está incorreto. Ó, se você ninguém consegue provar que não existe, portanto eles existem. Veja que difícil que é para a gente sair dessa cilada. O islamismo é baseado na fé, o cristianismo também. Então, cristianismo e islamismo são iguais. Onde é que está o erro dessa afirmação? Aparentemente tem lógica. Então, na filosofia, a gente usa também para estudar lógica, para aplicar também nos discursos, analisar os discursos políticos, a conversa de boteco, se ela tem uma coerência lógica, para a gente descobrir onde é que estão os erros, às vezes, de uma propaganda que tenta induzir você, olha, compre um carro que você será feliz. Ora, a gente sabe que não é um item que causa a felicidade das pessoas. Então, lógica ajuda a gente a aprender matemática, ajuda a gente a trabalhar melhor, a compreender a linguagem no mundo da política, no mundo da retórica, na vivência na sociedade. Então a lógica é muito importante a gente desenvolver os conceitos de lógica para o mundo, para a vida cotidiana. Os fundamentos da lógica. No dia a dia a gente usa a lógica, é lógico, não tem lógica. Quando alguma coisa não tem coerência, a gente diz que não tem lógica. Então, para a gente usar que alguma coisa é lógico, a gente tem que conhecer para concluir. É uma inferência. Baseado numa informação, eu concluo que. Então isso chama-se inferência. Também tem coerência, que também não haja contradição, né? Então a lógica do dia a dia não aceita a contradição. E para a gente ter coerência, que não haja contradição e fazer inferência entre um fato dado e concluir o outro, eu tenho que ter conhecimento suficiente. Então, se eu não conheço o suficiente, eu não consigo entender se há ou não lógica. Então, dos gregos, a lógica vem entre essa coerência entre o que eu penso e o que eu falo, na linguagem de pensamento, obedecia ou não regras, normas, princípios e critérios para seu uso e funcionamento. Então, os gregos começam a perguntar, ora, se eu falo alguma coisa, quais são as regras, os princípios, as normas que estão por trás? Será que existe essa norma? Será que não existe? Mas eles começaram a procurar essas normas. Começamos primeiro com Heráclito, de Éfeso. O Heráclito dizia, ele nasceu lá por 535 a.C., dizia que a realidade das coisas, a essência da coisa, o ser em si, estaria na mudança, no fluxo perpétuo. Tudo que muda. Ele dizia, por exemplo, que você não pode atravessar o mesmo rio duas vezes. Porque se eu atravessar o rio, molhar meus pés e passar para o outro lado do rio, eu mudei, porque eu vi novas paisagens, eu estou do outro lado do rio, mas se eu voltar, a água também mudou. Então, tanto eu mudei como o rio mudou. Então ele falou, o desafio da descoberta da essência da verdade das coisas é aquilo que muda. Tem coisas que sempre estão mudando. Então a ideia é que nós buscamos entender o que muda. Às vezes eu vejo, então se eu pensar o rio, se o rio está parado, ele não é rio, é lago. Então ele está sempre mudando. A árvore, da semente para a árvore, muda. Então eu tenho que entender que essa mudança, a mudança do mundo, as coisas, a luta dos contrários, guerra, paz, dia e noite, frio e quente, chuva e secura, a luta dos contrários é a essência da humanidade. Então, Heráclito é da mudança. Vamos ver o que pensa um outro grego, Parmênides de Eleia, que nasceu também mais ou menos na mesma época que Heráclito. Ele dizia o contrário, que a gente olha para as coisas, parece que está mudando, mas é ilusão, porque a gente tem que pensar aquilo que é verdadeiro, aquilo que permanece. Entre a semente que vira árvore, tem alguma coisa que permanece. Então não é a mudança, mas a permanência. É bom a gente associar sempre um esquema mnemônico, a palavra Parmênides com permanência. Olha o P aqui. Parmênides, permanência. Parmênides, permanência. Então Parmênides entendia que a essência não estava na mudança. A essência, o logos, o conhecimento verdadeiro estava naquilo que permanecia.
Então, o devir, o fluxo dos contrários, é apenas uma aparência, é uma enganação. Então, para nos confundir na realidade. Então, retomando, Heráclito dizia que a contradição é uma lei racional da realidade. Há uma contradição sempre, porque tudo muda, há um devir. Eu sou hoje um estudante, mas o meu devir é não ser mais estudante, é ser um profissional, mais tarde ser um adulto, etc., ter minha vida de adulto, um profissional, ganhando minha vida, trabalhando e tal. Então, o meu devir é a mudança. Então, de certa forma, Heráclito parece ter razão também. Parmênides diz assim, identidade é uma lei racional da realidade. Então, a identidade, o que permanece, então, para ele, no devir, não existe uma mudança. Porque se eu sou aluno hoje, eu não vou morrer como aluno, me transformar em adulto. Eu passo a ser adulto, mas existe uma essência que permanece. É um ser humano. Então percebemos, à primeira vista, parece que Heráclito está certo por um lado e Parmênides também está certo por outro lado. Vamos ver o que dizem os outros filósofos para diante. Antes, porém, uma brincadeirinha, um camarada no trânsito dizia, certo estava Parmênides, não há movimento, tudo permanece. Você vai lembrar de Parmênides com permanência. Relembrando que depois de Tales de Mileto, depois de Heráclito, depois de Parmênides, nós tivemos na Grécia, em Atenas, o primeiro grande filósofo, patrono dos filósofos, Sócrates, né? Depois o discípulo de Sócrates, Platão, e o discípulo de Platão, Aristóteles. Platão e Sócrates praticamente pensavam a mesma coisa, quase a mesma coisa, em relação a essa questão da essência, do conhecimento verdadeiro, se nós podemos ter regras coerentes para a linguagem de pensamento, sobre o logos, eles tinham quase o mesmo pensamento. Aristóteles vai divergir um pouco do seu professor, o Platão. Vamos ver onde é que está a divergência disso. Então, o aparecimento da lógica começa com a filosofia depois de Sócrates, que passa a tentar oferecer algumas soluções. Então, a primeira solução é a dialética platônica. Platão fala o seguinte, que Heráclito tinha razão para o mundo que a gente vê no dia a dia, o mundo sensível. Porque no mundo sensível, a semente vira árvore, o dia vira noite, tudo está mudando. Aquilo que a gente percebe no dia a dia, no sensível. Mas ele diz que o mundo sensível é um mundo de ilusão. É como o mito da caverna, a gente está iludido. Então tem que fazer um esforço para chegar ao pensamento coerente. Então, porque o conhecimento está no pensamento. Então ele vai dizer, Platão, que Parmênides tinha razão, pois o verdadeiro é aquilo que não muda, a essência imutável, ou seja, o mundo inteligível. Então, apesar de eu ver o mundo mudando aí fora, o dia, a noite, os rios, as sementes, o vento, etc., mas eu tenho que fazer um esforço para descobrir a essência imutável do mundo inteligível. E a técnica para isso, o método para chegar a esse mundo inteligível, é um procedimento intelectual e linguístico. É uma espécie de um debate. É superar os contraditórios, ou opiniões contraditórias, para passar do mundo sensível para o mundo inteligível. Então essa palavra, esse debate, esse discurso, debate, discurso, discussão, né, chama-se dialética, dialética platônica. Então aqui nós temos uma imagem do pintor Sanzio, Rafael Sanzio, que ele chamava de Escola de Atenas, também chamada de Academia de Platão, em que nós vemos Platão aqui, na verdade com o rosto de Da Vinci, né, porque o Sanzio gostava do rosto de Da Vinci. Platão aponta para cima dizendo, o mundo verdadeiro é o mundo inteligível, o mundo do pensamento. Parmênides tinha razão, Heráclito tinha razão para as coisas do dia a dia, da sensível, mas a verdade dos fatos, a essência das coisas está na ideia. Aristóteles vai divergir seu mestre dizendo, apontando para o mundo, olha aqui a mão dele, onde é que está? A essência está naquilo que nós percebemos e conseguimos transformar em pensamento. A partir do sensível, chegar ao inteligível, né? Mas não desprezava o sensível. Então vamos ver então como aparece efetivamente a lógica em Aristóteles. Então Aristóteles vai criar a chamada analítica, como analisar detalhes para identificar essas diferenças. A analítica de Aristóteles é também chamado de lógica aristotélica. Então,
ele achava desnecessário dividir o mundo em o mundo das aparências e o mundo das essências, ou o mundo sensível e o mundo inteligível. Ele achava que era que aquilo que muda tem uma lógica por trás, tem uma essência por trás daquilo que muda, e daquilo que permanece tem uma essência que permanece. Então a mudança é uma maneira pela qual as coisas realizam as suas potencialidades. Olha essa palavra aqui, é muito interessante. A palavra potencialidade nós usamos até hoje em tudo quanto é lugar aí no dia a dia. Então a gente fala assim, um ovo, quando você vê um ovo de uma galinha, você fala assim, o ovo potencialmente é uma outra galinha. E é. Então essa palavra foi criada por Aristóteles, dizendo que as mudanças acontecem porque potencialmente tem uma essência, né? Uma essência que potencializa aquela mudança. Portanto, tem que descobrir essa essência também, mas sem desprezar que essa essência também está na mudança. Ela é uma essência que muda. Ela não é a essência que fica para trás. Uma semente vira árvore, o menino vira homem, etc. Então tem uma mudança, mas o desafio da filosofia é conhecer essa essência. Quais são as entidades imutáveis, né, de algumas coisas, como a matemática, e quais são as essências, as identidades mutáveis de outras coisas, como, por exemplo, a semente que vira árvore. Então, existem essências mutáveis e essências não mutáveis. Então, Aristóteles substitui a dialética de Platão, cria a lógica, que trabalha de uma maneira diferente. Ele fala, não vamos ficar discutindo com opiniões, fazendo debates. Vamos estabelecer uma lógica, uma coerência, para ter demonstrações e provas daquilo que se usa para falar. Então, para ele a dialética era para Platão, né, antes de Aristóteles, era um exercício da linguagem que operava com os conteúdos, né? Enquanto que para Aristóteles a lógica é um instrumento do pensamento da linguagem, então deixava o conteúdo de lado. É um instrumento para conhecer. Muito importante essa informação. Lógica é um instrumento para conhecer. Ela não tem conteúdo em si, né? É a mesma coisa que o símbolo da matemática. 2 mais 3 são 5, ou igual a 5. O símbolo igual não existe na natureza. Não é um conteúdo em si, mas é usado como instrumento de lógica para significar um pensamento coerente, porque 2, o mais, que é o símbolo de somar com mais 5, é igual. Esse igual e o mais são símbolos, são instrumentos de lógica. Então, o ponto de partida de Aristóteles não são as opiniões contrárias, mas princípios, regras e leis necessárias e universais, que se aplica a tudo, do pensamento. Por exemplo, o que tem a ver um triângulo com política? São diferentes. Tem lógicas, ou melhor, tem essências diferentes. Mas a lógica por trás, a regra para se conhecer essa essência, para pensar sobre política, para pensar sobre triângulo, é a mesma. Tem uma coerência, tem uma regra, tem um princípio, né? E esses princípios, essas regras são universais e necessárias. Bem, gente, então esse é o primeiro toque para entender a lógica de Aristóteles, que será aprofundado na próxima aula. Muito obrigado e até lá!